dia, Itumbiara, sábado 27 de julho, aqui no nosso estúdio, 20 graus, temperatura um pouco baixa aqui em Itumbiara, mas se o clima está com a temperatura baixa, as eleições 2024 estão começando. Tem helicóptero no ar fazendo barulho, tem muitas convenções. Já começaram as convenções. E nós estamos esperando um convidado especial aqui para falar sobre eleições, história de eleições. Já nós vamos ter a presença aqui do professor José Márcio Margonari. Ele é mestre em história, já ocupou muitos cargos, né, em governos, conhece muito da história das eleições. Fique ligado, nós estamos aguardando aqui no nosso estúdio, o professor já está chegando. Começa às 11 horas hoje, nós vamos falar da participação das esquerdas aqui nas eleições de Itumbiara. E faz muito tempo que tem essa participação, desde 1982, né? Depois, quando veio novamente após o período militar, né? O chamado de redemocratização. Principalmente o PT vem participando das eleições em Itumbiara. E esse ano tem uma novidade, vai participar em uma federação, logo logo, fique ligado. Estamos de volta, 11 horas, 1 minuto aqui em Itumbiara, temperatura 20 graus, sábado, dia 27 de julho, e as convenções estão aí em pleno andamento. É ano de eleição, eleições municipais 2024, e vamos ter mais um embate. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda aqui o professor José Márcio Margonari, vamos contando um pouco, né, das histórias das eleições aqui em Itumbiara. Lembrando aí que a primeira eleição para prefeito aconteceu exatamente em
1935. Porque antes, Itumbiara emancipou-se ali em 1909 e durante essa primeira república, né, que vai até 1930, entre 1909 e 1930, não existiam prefeitos. A figura que se tinha era intendentes. E o sistema eleitoral também não existia justiça eleitoral. E aí, praticamente só existia um partido, o Partido Democrata de Totó Caiado. E era chamada política dos governadores, que garantia a sustentação lá dos presidentes da República que eram eleitos, ora Minas, ora São Paulo. Era a política do café com leite. Os governadores sustentavam a eleição do presidente desses dois estados e os governadores, chamado presidente nos estados, tinham o controle das eleições nos municípios através dos conselhos de intendência e intendente, que eram praticamente nomeados e existia só um partido. E aí a gente já sabe da história, né? Depois de 1930, teve a Revolução de Vargas, criou-se a Justiça Eleitoral a partir de 1932, uma nova eleição em 1934, e aí nós tivemos a primeira eleição para prefeito e também para vereadores, viu? Você não encontra isso na história oficial de Itumbiara, nem mesmo a Câmara Municipal tem lá esses primeiros vereadores que foram eleitos em 1935, né? Então, de 1935 até hoje, são 89 anos, né? Praticamente a cada 4 anos nós temos eleição para prefeito em Itumbiara. E vamos ter mais uma. Depois veio, e essa primeira eleição deu o que falar, viu? Sumiram exatamente 144 títulos em um dos hotéis da cidade, né? Terminou o coronelismo, mas continuaram os problemas em relação ao controle ali das eleições. Um candidato venceu, que era o Coronel Sidney Pereira de Almeida, foi o primeiro prefeito eleito no voto na primeira eleição, mas essa eleição acabou sendo anulada e o Carlos Santos, em julho de 1936, foi eleito prefeito, assim como também uma Câmara Municipal, né, que o Horácio Camargo Lacerda, Horácio Borges Guimarães, entre outros, estavam nesta primeira eleição de vereadores. E aí depois veio 1937, novamente. Aí foi a questão do Estado Novo, um golpe político novamente, parou-se as eleições e nós tivemos a nomeação de... aí já foram intervenidos, eram prefeitos nomeados. Nós tivemos prefeitos nomeados, Aníbal Jajá, José Gomes de Lima, né? Isso foi até 1945, quando novamente outro golpe militar tirou Vargas do poder. E aí nós tivemos uma transição em 1945, 1946, para voltar a eleições, né? Continuou prefeitos nomeados, inclusive teve um período aí que o governo da cidade foi entregue a um juiz, né? Foi no Brasil, aconteceu isso após 1945, a justiça assumiu o poder prefeitura, estados, né, até voltar às eleições. E aí, a partir de 1946, muitas eleições. Mas nós vamos falar de história, principalmente de 1970 para cá, 50 anos de eleições. Vamos falar hoje, né, da participação das esquerdas aqui nas eleições em Itumbiara. Olha, mais uma eleição de 2024. Os partidos estão aí realizando as convenções partidárias, né? Temos partidos da direita, partidos do centro e partidos da esquerda, né? Os partidos da esquerda que estão principalmente organizados em uma federação, que é a Federação Fé Brasil, que reúne PT, PCdoB e PV. E às vezes o pessoal fala, mas a esquerda realmente tem uma boa participação em Itumbiara, que justifica até aqui uma entrevista, né? Geralmente você não ouve ou não acontece o espaço para que a esquerda se manifeste nos meios de comunicação em Itumbiara. É por isso que o Diário, que é democrático, nós vamos abrir aqui espaço para falar de esquerda, de direita, de centro, né, de todas as correntes
ideológicas e partidárias para ouvir essas ideias. Porque, se a gente observar, né, últimas eleições, a esquerda teve 40% dos votos, praticamente em Goiás e aqui em Itumbiara. Então é significativo, né? É um colégio eleitoral que chega a quase 76 mil eleitores e cujo comparecimento é entre 50 e 55 mil eleitores, e a esquerda tem 40% dos votos em Itumbiara. Até parece, né? Quem olha, tem esse tanto de voto, 23 mil votos, sim, teve nas últimas eleições para presidente e historicamente, né, tem também. Então, o importante, o grupo partidário representativo aqui no município de Itumbiara, embora a primeira impressão que a gente tem é que só tenha partido das direitas, né? Hoje, para se ter uma ideia, nós vamos ter aí a confirmação dos principais candidatos para prefeito, né? Organizados aí. Praticamente as convenções devem confirmar. Hoje nós temos uma que é do grupo político do atual deputado Gugu Nader, que está no Avante. Tem mais alguns partidos acompanhando ele, como PSB, Solidariedade, entre outros, né? Isso tem até o dia 5 de agosto para fechar, mas hoje acontece essa convenção desses partidos ligados ao deputado Gugu Nader. Por outro lado, também os partidos ligados ao atual prefeito, né, situação, governo, Johnny Araújo, que é do União Brasil e que tem aí um certo número de partidos, né, que já estão fazendo as suas convenções. O prefeito pertence à União Brasil e a sua convenção é no dia 3 de agosto, né, lá no auditório da UBRA. O do Gugu Nader do Avante é hoje no auditório de uma outra universidade, que é a Unifasc. Então, as convenções estão ocorrendo. O PP, o Partido Progressista, foi um dos primeiros a fazer realizou a sua convenção já, né, para definir aí. São 13 candidatos a vereadores, né? O Partido Progressista, que foi o primeiro a fazer essa convenção, ele definiu os seus 13 candidatos a vereadores, não vai lançar candidato a prefeito e caminha para o próximo dia 3, né, na convenção aí para definir a candidatura a reeleição do atual prefeito Johnny Araújo, caminhar junto, né, com o atual prefeito. O Partido Progressista caminha para isso. Como tem também, né, vão realizar hoje, por exemplo, está realizando também do PDT, que vai definir também ali seus candidatos a vereadores, e também no dia 3 deve definir e caminhar junto com o atual prefeito Johnny Araújo do União Brasil. Então tem o PP já fez, o PDT faz hoje, o Republicanos também vai realizar a sua convenção, tem o PSD também, esses partidos que tendem a confirmar, né, na eleição majoritária o seu apoio, né, à reeleição do prefeito Johnny Araújo. Por outro lado, como a gente já falou no início, né, alguns partidos caminham com o atual deputado Gugu Nader do Avante, como Solidariedade, né, que provavelmente deve fazer a sua convenção e indicar para compor a chapa do atual deputado Gugu Nader o atual presidente do Poder Legislativo em Itumbiara, o Neto Carfan. Então deve fechar em convenção esta chapa, que tem ainda o PRD e também Solidariedade, Avante, PRD e PSD. Então essa é uma tendência da convenção fechar com esses partidos. Por outro lado, do atual prefeito, o Johnny Araújo, que é do União Brasil, tende a ter o apoio aí, né? Já confirmou o PP, vem aí também o Republicanos, também o PSB, entre outros. E é interessante, né, que nesse momento, enquanto não até 5 de agosto, nós teremos todas essas definições
quem caminha com quem. Agora há uma sinalização e os partidos nas suas convenções vão definindo esse apoio na eleição majoritária. Nós estamos fazendo essa introdução porque nós depois vamos falar especificamente da participação das esquerdas em Itumbiara, como vai caminhar a sua organização para disputar o poder legislativo, né, a chapa de vereadores, e é interessante porque é uma federação, ou seja, funciona com 3 partidos, PT, PCdoB e UPV. Então teve a sua convenção ontem, nós vamos falar com o professor José Márcio Margonari sobre essa convenção, né? E discutir historicamente as eleições em Itumbiara, né? Então é mais uma eleição, como sempre, né, bem concorrida, com exceção de 2008, quando tivemos apenas 2 candidatos e houve aí um franco favoritismo na época, né, do prefeito José Gomes da Rocha, que ganhou com superior a 80%, né? A maior votação já aqui para um prefeito de Itumbiara, quando superou a 40 mil votos, né, dos 50 mil previstos. Sempre a gente tem eleições concorridas, né? Sempre tem ali, desde a década de 70, né? Tinha a Arena, MDB, depois o MDB sempre da década de 70 para cá, sempre predominando, né, na década de 70, início da década de 80, e depois a oposição surgiu, então, a figura, né, do Luiz Moura, um racha dentro ali dos apoiadores de Waterloo Araújo, acabou ganhando a eleição, fazendo um grupo político que as décadas de 90 e início da década de 2000 foi uma grande liderança, e aí dentro do PSDB. E é interessante, né? Nós temos alguns partidos que não definiram se estão do lado do atual prefeito Johnny Araújo do União Brasil e nem do lado do atual deputado Gugu Nader do Avante. Como é uma federação também, né? O PSDB Cidadania, a gente ainda não viu quando vai ser a convenção e para qual caminho vai seguir então o União Brasil, aliás, a federação PSDB Cidadania. Então, está em plena movimentação. Nós temos organizado aí cerca de 29 partidos, alguns em federações, né, como PT, PCdoB e PV, que está numa federação Fé Brasil, teve a sua convenção ontem. Vamos ver com o professor José Márcio Margonari, está chegando. Está aqui pertinho, né? Já está caminhando, já vai chegar aqui direto para falar um pouco, né, dessa história da convenção, para falar a história das eleições aqui em Itumbiara, ele que conhece bem. Mas seguindo então, é um período, né, de convenções, ano de eleição, efetivamente teve um período aí para desincompatibilização, né, de funcionários públicos, que terminou em abril, né? Outros pode até 90 dias, foi agora no final de junho, e aí vem esse período importante que é de 20 de julho a 5 de agosto, que é o período das convenções, para que os partidos definam seus candidatos a prefeito e também defina os seus candidatos a vereadores e como vão fazer, né, quem que vai apoiar nesse período. Então, e depois vem, né, o período de propaganda. Por enquanto a gente está vendo aí muitos pré-candidatos, né? Não tem ninguém pedindo voto ainda, mas nós temos muitos pré-candidatos. Eu estou sentindo aqui no nosso estúdio que o professor José Márcio Margonari já está chegando aqui, 11 horas 16 minutos. Vamos chamar o professor José Márcio Margonari aqui para iniciar a nossa entrevista. Guarda aí, pequeno intervalinho, e a gente já está voltando com o professor José Márcio Margonari. Como prometido, né? A gente já está de volta depois desse primeiro bloco.
e o professor José Márcio Margonari, vocês até escutavam aí, né? Não é fácil a vida do pessoal da esquerda, não. Tem que lavar roupa, passar roupa. Até porque é uma questão, né, assim, de gênero, evolução histórica, né, professor? Que o discurso histórico antigo, né, falava que isso era tarefa das mulheres, né? Os homens tinham esse discurso. Hoje não. A gente vai até discutir aqui questão de gênero. Hoje a participação é igual em qualquer tarefa, na política e também em casa, né, professor? Seja bem-vindo ao nosso... É o primeiro programa, viu, professor? A gente está falando de eleições 2024 e vamos falar especificamente da esquerda. Eu vou até aqui dar uma dica, por quê, né? Às vezes o pessoal pensa, olha, a esquerda não existe em Itumbiara, mas tem 40% dos votos, né? Mas seja bem-vindo, professor. A gente vai falar sobre isso depois. Muito obrigado, Nilson. Convite honroso para nós estarmos aqui inaugurando, né, esse programa que vai discutir, debater e contribuir, né, com o processo eleitoral do município de Itumbiara, da região e daqueles que vão nos acompanhar. Então, é um prazer enorme estar aqui e já falando sobre essa questão de gênero, né? Você falando aí da importância da consciência, da inclusão e da compreensão de que hoje as tarefas são iguais, os direitos são iguais, né? E nós não vivemos mais numa sociedade patriarcal, aquela sociedade em que o homem manda, a mulher obedece, ou que um é melhor que o outro, mais importante. Não, hoje as relações elas são igualitárias e nós precisamos respeitar muito, em todo sentido, né, a mulher e sermos parceiros, né, nas ações, nas tarefas e até nas tarefas domésticas, né, como a gente estava mencionando anteriormente. Na política não é diferente, nós precisamos também compreender que a cota de gênero nos partidos, nas federações, na política como um todo, nos espaços de poder, precisa que a mulher também ocupe o seu espaço e seja de fato valorizada e compreendido que a mulher tem um grande papel, tem uma grande capacidade, tem muitas funções. Nós precisamos até admitir que a mulher tem competência maior, e isso neurologicamente falando, a mulher já cientificamente já comprovou isso. Tem algumas tarefas que ela tem até mais facilidade do que os homens. Mas vamos lá, professor, nós vamos falar um pouco, professor, que também é historiador, né? Além de agente político, é um estudioso, já ocupou cargos em vários governos, tem uma vasta experiência. Nós vamos falar hoje da participação da esquerda nas eleições de Itumbiara. Na introdução aqui a gente contou toda a história das eleições para prefeitos e vereadores, que vem lá de 1935 e até as atuais. E a esquerda especificamente, né, professor, desde a organização, o PT o professor faz parte, né, do partido do PT em Itumbiara, é um dos dirigentes. Ele conhece toda essa história, né, da participação do PT nas eleições de Itumbiara até chegar no dia atual. Que no último bloco o pessoal deve estar aí curioso, né? Como foi a convenção do PT que já realizou? Tem mais um passo como federação para realizar dentro da federação, que envolve PT, PCdoB e PV. Mas o PT tem toda uma história. Vamos nesse primeiro bloco, professor, fala um pouco dessa história do PT nas eleições para prefeito e vereadores em Itumbiara. Então, o Partido dos Trabalhadores, historicamente em Itumbiara, ele tem participado de forma bastante representativa, tendo ocupado, inclusive, várias cadeiras no Legislativo de Itumbiara, com os companheiros Dr. Queiroz, né, saudoso Dr. Queiroz, com o companheiro Nadim, Fernando Andrade, que foi o nosso primeiro vereador do PT na cidade de Itumbiara, eleito no ano de 88, tendo assumido em 89. O PT já teve também o Dr. Queiroz como nosso vice-prefeito, né, na gestão do Caio Batista, eleito em 96, tendo assumido em 97. E também tivemos outras candidaturas que não foram vitoriosas do ponto de vista de ocupar o espaço de poder, seja no executivo como no legislativo,
nós também tivemos a disputa, né, do seu Pedro Aládio, né, que foi um dos nossos primeiros candidatos a prefeito. Nós tivemos também a candidatura, né, do saudoso companheiro, pai do nosso amigo Rodrigues, né, César Rodrigues. Então, nós tivemos assim vários companheiros que colocaram seu nome à disposição. A Raimunda Montelo foi um dos nomes. O doutor Aparício foi também nosso candidato a prefeito. Eu mesmo fui um pré-candidato a prefeito, depois candidato a vice-prefeito, com o atual prefeito de Tumbiara, com o Johnny. E nós, então, temos uma história. Tivemos também o doutor João Bier como nosso vereador do PT na cidade de Tumbiara, que é um eminente advogado da cidade. Então, o partido tem ocupado espaços importantes e, ao mesmo tempo, contribuído com a população, contribuído com a nossa cidade, com alianças importantes com o governo federal, o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma. E, atualmente, nós estamos também buscando apoios importantes enquanto representantes, né, do partido aqui em Tumbiara, buscando recursos significativos, substanciais, através de emendas com o deputado federal Rubens Ottoni, mas também buscando uma aliança, o apoio com o governo federal para que Tumbiara possa receber recursos que possam ser investidos na infraestrutura, na saúde, na educação, na área social e as demandas que a cidade tem e tanto precisa. E é interessante quando o senhor aborda esse aspecto, né, de parceria com o governo federal, e a gente vai se destacar principalmente governos Lula e Dilma, o quanto foi significativo essas parcerias entre governo municipal e federal. A gente lembra aqui, né, professor, questão de infraestrutura, né? Como desenvolveu em Tumbiara essas parcerias, saneamento básico, chegou a universalização, né? Água, esgotamento sanitário, investimento de mais de 100 milhões, né? Tirou aí o esgoto não chega nos rios e nos nossos córregos, né? Trindade, Água Suja, Pombas, Buriti. Outra questão, habitação, criou-se uma cidade nova, né, professor? Mais de 3 mil unidades com a construção do Minha Casa Minha Vida, outros com recursos do FGTS, 3 mil unidades com toda a infraestrutura, água, esgoto, iluminação. Outro aspecto importante, né? Ensino, tanto o ensino básico como superior, com a chegada do Instituto Federal de Educação, construção de escolas, as grandes escolas construídas nos últimos anos, né? A parceria do governo federal, uma inaugurada recentemente, mais de 7 milhões. A gente lembra também da escola Manuel Teodoro, mais de 5 milhões na época. Pavimentação. Essa parceria ela ajudou muito no desenvolvimento de Tumbiara nos últimos anos, né? Essa participação da esquerda é interessante, né? Mesmo quando governa a direita em Tumbiara, o governo federal fez essas parcerias e foram muito investimento. É interessante essa questão, né, professor José Márcio Margonaro, dessa relação esquerda-governo federal com governos locais. Ô Nilson, você toca no ponto central em relação ao futuro de Tumbiara. Você, como historiador, resgata todo esse histórico, esses feitos e fatos da política de Itumbiara e que trouxeram grandiosos benefícios à população, você aborda o futuro de Itumbiara. Então, com a sua sabedoria, você joga luz sobre os desafios que nós teremos no futuro. Mas eu quero comentar um pouquinho sobre esses pontos que você mencionou aqui. Quando Itumbiara teve prefeitos que souberam fazer a construção de uma relação com a esquerda que estava administrando o país, tinha sido eleito, no caso, o presidente Lula, lá em 2002, e quando o prefeito Zé Gomes
assumiu a prefeitura de Itumbiara em janeiro de 2005, o Zé Gomes, ele, como um homem visionário, ele entendeu que Itumbiara precisaria muito do governo federal, assim como do governo estadual também. E uma coisa é quando o candidato está na rua pedindo voto, põe um nome e tal, ele no discurso, às vezes ele consegue criar uma expectativa, mas quando ele senta na cadeira de prefeito, de gestor, aí bate a realidade. O orçamento é menor do que se pensava, os recursos disponíveis do Tesouro Municipal é muito menor do que a vontade de fazer ou até dos compromissos assumidos. Então, o prefeito de Itumbiara, ele precisa entender que a gestão da cidade, para avançar, não pode depender só do Tesouro Municipal, e nós sabemos que ele é insuficiente, que ele é um recurso que dá muito para pagar o servidor e fazer uma manutenção, um custeio básico da gestão. Investimento virá através da relação construtiva e positiva com o governo do Estado e principalmente com o governo federal, onde está o maior orçamento do país. Então, o Zé Gomes, à época, buscou uma aliança com a esquerda de Itumbiara, que a partir desse momento passou a construir uma relação com o governo federal, colocou Itumbiara no mapa do governo federal, mesmo sendo uma cidade relativamente pequena em relação à disputa com os municípios maiores. E aí você mencionou na educação quantas escolas, quantos CMEs, né? O Instituto Federal que veio para Itumbiara numa ação estratégica do deputado federal Rubens Ottoni, junto com o Zé Gomes, junto com outros assessores, com a nossa participação direta, e você foi parte estratégica dessa ação, porque eu lembro muito bem quando o Rubens falou, olha, eu estou aqui com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad, que era o então ministro da Educação, e ele disse, olha, o presidente disse que nós só precisamos de uma área para implantar. A sua resposta, Nilson, de imediato foi, nós temos as áreas. Você falou em áreas. E o Zé Gomes, de pronto, já assumiu o compromisso. E no outro dia já estava aqui o reitor, professor Paulo César, para escolher uma das áreas. Quer dizer, um negócio com celeridade, com resolutividade. E passou 4 meses e Itumbiara já abriu um Instituto Federal, uma parceria com o Colégio Instituto Francisco de Assis, e também a Secretaria de Educação foi desocupada para se implantar as primeiras salas de aulas lá também, onde hoje funciona. Então, contando isso, nós vamos entendendo a importância. E mais do que isso, nós tivemos, você citou aí, questão de moradias, construiu-se uma outra cidade maior do que muitos municípios vizinhos, né? Quando você fala nesse 3.000 famílias. Eu vou até aproveitar, professor, que foi nesse dia histórico, né, da chegada do Instituto Federal de Educação, que aí uma coisa ligou outra. Trouxe um presidente da República em Itumbiara para vir inaugurar o Instituto. E outro aspecto interessante, né? Um prefeito da direita que era do maior, ligado, embora não fosse do PSDB, mas era bem ligado à oposição, às esquerdas, né, no Brasil. E ele aproveitou o dia, o senhor está entrando aí na questão da habitação, que transformou Itumbiara, né, 3.000 habitações. Nesse dia que estava lá, trouxe o presidente da República em Itumbiara, ele veio para Itumbiara, e naquele dia pediu 1.000 casas, né, pediu 1.000. Aí o governo Lula, na época, não, vai 1.100. É só para ligar esses dois aspectos interessantes nesse dia. Para ver que com criatividade, com competência, com equilíbrio, nós vamos muito longe. Então, na época, o prefeito entendeu que essa parceria seria estratégica, importante, e ele fez uma aliança com o governo do Estado, que ele não era nem um aliado, todos sabem disso, aliou
conseguiu benefícios importantes para a cidade, ocupou espaço, inclusive, dentro do governo, e com o governo federal não foi diferente. Ele fez uma aliança que foi coordenada pelo deputado Rubens Ottoni, e Itumbiara ganhou muitíssimo. Você citou aí a inauguração do Instituto Federal. Aquele dia ele foi um dia histórico, até porque não foi apenas a abertura de instituição federal no município de Itumbiara, mas ele também inaugurou mais 4 unidades a partir, isso de forma virtual, nos estados do Tocantins e Mato Grosso, outros institutos federais a partir da cidade de Itumbiara. Isso está na história. Isso é algo grandioso. E ele veio e, como inclusive uma conquista, né, do dia da presença dele em Itumbiara, ele autoriza 1.100 moradias. São 1.100 famílias que saíram do déficit habitacional da cidade e foi beneficiada essas famílias e hoje estão numa área. Itumbiara é uma das cidades privilegiadas de ter esses conjuntos habitacionais, primeiro, muito próximas ao centro da cidade. E, além disso, com toda a infraestrutura, água, esgoto, limpeza pública, iluminação, toda uma condição, inclusive de transporte, e facilitando a acessibilidade. Então, tudo isso foi muito positivo. E tem um aspecto interessante. Uma coisa liga a outra, né? Vai instalar casas, e aí veio o PAC, pavimentação, saneamento básico, e precisava colocar equipamentos públicos. E aí veio a UPA, né? Uma coisa, como que liga o desenvolvimento de toda uma região, né? E parceria dos dois governos, federal e municipal. Então, e a gente acrescenta a saúde, você colocou, mas também a educação. Todos esses conjuntos são servidos por escolas municipais, escolas estaduais nas proximidades e também o CEMEI. Veja que quanto essa população foi beneficiada, está sendo beneficiada, e ali tem posto de saúde, ali tem uma unidade de pronto atendimento, que é de pronto atendimento, atende a população em suas necessidades emergenciais, e isso traz uma qualidade de vida, e nós, através do índice de desenvolvimento humano, do IDH, mostrou que Itumbiara deu um salto. Nós saímos de um IDH médio para um IDH alto ou elevado. Então, Itumbiara passou a ser uma das melhores cidades. Todas as avaliações que se fazem, Itumbiara é uma das melhores cidades do Brasil, não é só de Goiás, não, para se viver, devido a esses investimentos. Aí você mencionou a questão do saneamento, mais de 100 milhões, né, disponibilizados para o município de Itumbiara através do PAC, e você teve um papel fundamental, e também o outro ex-presidente da Saneago, doutor Mendes, hoje é desembargador, teve um papel estratégico na conquista desses recursos para fazer de Itumbiara uma cidade com saneamento universalizado e a população muito bem atendida, e o meio ambiente agradecendo e sendo preservado. É uma das bandeiras que nós defendemos também. Professor José Márcio Margonari, né? Ele é dirigente partidário hoje, mas nossa temática hoje é justamente a participação das esquerdas nas eleições em Itumbiara, e isso então abrange governos. É interessante que naquela época, né, o professor José Márcio, ele foi candidato a vice-prefeito em 2004 pelo PT, um partido das esquerdas. Eu, na época, tinha atuação política também, tinha sido candidato a deputado federal pelo PT, a gente era da esquerda, e o governo que ganhou era um governo da direita. E a gente foi participar desse governo, levando as ideias das esquerdas para o governo, né? Tem esse aspecto interessante das alianças, né, que ocorrem direita e esquerda para o bem da cidade, né, professor?
exatamente isso, Nilson. Eu tinha sido candidato a vice-prefeito e fomos derrotados pelo Zé Gomes, e o Zé Gomes, numa visão mais ampla, experiente, a primeira pessoa que ele procurou e, inclusive, nomeou como sendo o secretário decisivo nas questões do município, que é a Secretaria de Finanças, foi você. Então, você foi, participou num primeiro momento de forma assim um pouco, eu diria, menos numerosa do partido no governo, ou da esquerda no governo, mas, passados 2 anos, ele convidou oficialmente o PT para estar no governo com ele. E aí eu tive o privilégio de participar com você, com ele, com todos da época, de todo esse processo de parceria, de avanços, né, políticos, econômicos, sociais para a cidade de Itumbiara. Isso foi uma experiência, claro, vai para o meu livro de biografia, para a minha biografia, né, isso vai, e foi um privilégio muito grande. Nós sabemos que Itumbiara avançou em todos os aspectos. Zé Gomes foi um prefeito que ficou à frente do município por 8 anos e ele fez um trabalho excepcional. Ele fez com que Itumbiara tivesse avanços significativos por essas parcerias, né, com o governo estadual, com o governo federal principalmente, fez grandes investimentos na cidade e que hoje repercute ainda positivamente o nosso propósito enquanto partido de esquerda, quanto à própria federação, que nós trabalhamos de uma forma muito próxima ao PCdoB e ao Partido Verde, é fazer com que Itumbiara possa continuar com esses avanços, com esses benefícios. E a gente não vamos falar só de passado, não, né? Da participação das esquerdas, vamos falar do presente. E o pessoal deve estar aí curioso, né? Como foi a convenção ontem do PT, como que vai caminhar aí dentro da federação, dentro das eleições de 2024, mas isso a gente vai deixar por último bloco. Mas vamos continuar falando de presente e tem 2 aspectos interessantes, né? Itumbiara está ligado, nós como historiadores, a questão de estradas, pontes, e aí nós vamos chegar no momento atual e que Itumbiara tem 2 desafios nos dias atuais em relação a isso, transporte, pontes, e historicamente, né? Quando avança o sul aqui, sudoeste, é com a construção da ponte Afonso Pena, no governo Afonso Pena, que não chegou a inaugurar, morreu em julho, né? O sucessor dele, o vice, que acabou inaugurando a ponte. E depois a gente teve também a ponte Ciro de Almeida, década de 1960, construção de Brasília, avanço da BR-153. E hoje Itumbiara tem 2 principais desafios nessa questão rodoviária, e vem novamente as esquerdas para resolver, governo de esquerda. Até ontem a gente ouvia a notícia que o TCU analisa essa questão da privatização, da construção, do avanço que nós vamos ter em relação à BR-452, está lá no TCU organizando esses projetos. Então vai resolver uma questão, uma rodovia que, para a questão, né, do agro, do transporte, escoamento, né, da produção, muito importante. Então, essa primeira, BR-452, a segunda, da segunda ponte, que envolve também, e caiu na mão de novo das esquerdas, de um governo de esquerda, que olha muito essa questão de desenvolvimento, que é a segunda ponte, que caminha também por aí, né? Grandes desafios atuais de Itumbiara e que vai envolver essa parceria com o governo federal, né? Professor José Marques. Essa questão do modal de transporte, que nossa região ela ainda é muito dependente do setor rodoviário, né? São nossas rodovias BR-452, BR-153 e também as GOs, né, que convergem aqui para o nosso município. O que nós estamos constatando, e você está coberto de razão quando diz que a esquerda no Brasil é que tem conseguido avançar
nessa questão do escoamento da produção e da própria integração de uma forma um pouco mais segura e confortável para a população brasileira, porque nós temos que entender que a BR-153 ela corta o Brasil de norte a sul e a 452 em parte do leste a oeste. Então isso tem um papel estratégico para a nação. Quando se viaja para o Rio Grande do Sul, você pega a BR-153 aqui em Tumbiara, você vai até o Rio Grande do Sul, até a fronteira com o Uruguai, lá no extremo sul do Brasil, lá perto de Chuí. Então, isso tem um papel estratégico. E a BR-153, a partir da duplicação, né, que nós vamos falar aqui de Goiânia e Tumbiara, vamos falar desse trecho, foi um papel fundamental, ou daqui até o Trevão, né, o Trevão aqui em Minas, e tem um papel fundamental para nós em termos de segurança, conforto, até uma celeridade, né, porque você não fica mais atrás da carroceria de um caminhão, né, de uma carreta, subindo uma serra, você ficar ali 10, 15 minutos esperando aquele trecho. Então, são benefícios significativos. Isso já realizado e com boa manutenção e tudo. Agora, sobre a 452, Nilson, que você menciona, eu tive o privilégio de trafegar pela 452 da semana passada e eu marquei, são 38 quilômetros da rodovia 452 e já foi, o piso da rodovia já foi recuperado. Nós tínhamos daqui até ali a região do Meia Ponte, até ali nós tínhamos um pavimento muito ruim, sem manutenção, com buracos e tudo. Já foi totalmente recuperado, então já está chegando próximo a Bom Jesus a recuperação dessa via. Então, uma recuperação com asfalto de primeira, com segurança e já fazendo a sinalização horizontal, vertical. Então, isso mostra que recursos estão chegando, os benefícios estão chegando. Nós temos que pensar numa articulação política para fazer com que não apenas a concessão da rodovia seja feita de forma profissional, e o TCU está cumprindo um papel de corrigir alguns equívocos que o governo anterior cometeu no momento dessa concessão, o que se chamava até de privatização, e o governo atual, através do TCU, Tribunal de Contas da União, está corrigindo para que nós tenhamos condições, não apenas dessa pista simples daqui a Rio Verde, ser bem conservada. E vai ter ampliação uma terceira via, alguns pedaços duplicados. As terceiras faixas, né? E que já está no contrato, mas também já fazer duplicações em determinados trechos da rodovia. Feito isso é o mais urgente. Feito isso, aí entra no processo de duplicação de Itumbiara a Rio Verde. Aí veja que privilégio. O itumbiarense sai daqui, vai até Brasília, uma rodovia totalmente duplicada, vai até o Rio de Janeiro, passando por Uberlândia, Uberaba, totalmente duplicado. Está duplicando de Itumbiara, aliás, do Trevão até São José do Rio Preto. Então veja que avanço. E nós saímos daqui até Rio Verde com a rodovia duplicada, e aí depois nós já vamos até Jataí, porque já está duplicado também, Mineiros, e assim segue para Mato Grosso. E interessante que esse projeto envolve a chamada Rota Verde, BR-060, Goiânia-Rio Verde, e 452, Rio Verde e Tumbiara. Além do aspecto econômico, né, do escoamento, da produção, do agro, tem um aspecto de salvar vidas, né? Quantas vidas de itumbiarenses já foram ceifadas, né, nesse trecho, né, professor? Então, tem esse aspecto, investimento de 3,9 bilhões. Então, tem esse aspecto interessante. E com rapidez, né, professor? Já está nas últimas análises. Às vezes, muitos políticos, né, até da direita, né,
procuram ganhar pontos com isso, né? Ah, duplicação da ponte, eu estou fazendo isso, a questão da BR-452, mas quem executa, assim, como quem executa no município é o prefeito, no estado é o governador, deputados, vereadores, senadores pedem, né? Mas quem executa é o governo federal, né, professor? Com certeza. E só vai acontecendo se houver mesmo essa articulação política. E parte dessa articulação política, Nilson e todos que estão nos assistindo, nós tivemos há poucos meses uma inauguração extremamente importante, que foi aquela inauguração do complexo viário ali no Trevão, ali no município de Monte Alegre, que é aquela interligação entre a 365, a 153, e é um ponto, um entroncamento estratégico de rodovias, e que ali tinha acidente com frequência. Veio o governo do presidente Lula, começou com a presidenta Dilma, passou 6 anos a obra paralisada. Com menos de um ano do governo Lula, a obra estava pronta, está pronta, em operação. Eu tive a oportunidade de ir lá pessoalmente, participar desse momento, até homenageando o nosso amigo saudoso Joedes Marques, né, que foi prefeito da vizinha Centralina. Eu, por amizade com o Joedes, por amizade com a família, estive lá porque o complexo tem o nome do Joedes, é uma homenagem feita ao Joedes. Então, nós tivemos lá na inauguração, e lá estavam 2 ministros do presidente Lula. O ministro Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, e também o ministro Alexandre Silveira. Todos dois, quer dizer, o Silveira mineiro. E lá nós conversamos um pouco sobre a questão mesmo da importância da obra. E conversando com o ministro Renan Filho, nós falamos da importância da duplicação da 452. E ele, de pronto, lembrou e disse: olha, inclusive eu recebi o deputado Rubens Ottoni em audiência, já falando para colocar essa obra na nossa prioridade. Já recebi outros deputados também que já estão cobrando e propondo e pedindo. Então, isso mostra que o governo do presidente Lula é um governo realizador, empreendedor. É um governo que chegou e já vai investindo na infraestrutura, mas também olhando a questão social, que é o fato. Nós tínhamos mais de 40 milhões de brasileiros na fila do osso, passando necessidades, e agora nós vimos essa semana esse número reduziu e precisa zerar, reduzindo para 8 milhões de pessoas. Então, isso são avanços importantes, e nós temos que alcançar mesmo índice zero de pessoas em situação de vulnerabilidade no país. 11 horas e 51 minutos, nós vamos até ao meio-dia. Agora, finalmente, o último bloco, nós vamos falar de eleições locais. A gente dizia aqui no início, né? Estamos em pleno movimento político através das convenções. Agora vamos falar como as esquerdas estão organizando em Itumbiara para essa eleição. Primeiro, esse primeiro passo, que foi a convenção ontem do PT. Vamos ter também convenção do PV e do PCdoB. É como as esquerdas se organizam aqui em Itumbiara, né? Tem outros partidos também dessa ala, como o PSOL, mas vamos falar especificamente dessa federação e de ontem, nesse primeiro passo, que é as convenções. Quais são os objetivos da esquerda em Itumbiara e como vamos caminhar aí nesse primeiro momento das convenções? Professor José Márcio Marconari, que é vice-presidente, né, atual do PT em Itumbiara e um dos coordenadores aqui da esquerda local no município. Então, a nossa federação, e a federação é uma figura nova dentro desse processo, né? No caso, o Partido dos Trabalhadores fez uma aliança nacional com o PCdoB e com o Partido Verde. São partidos historicamente de esquerda e temos uma ideologia bastante coincidente. E em Itumbiara nós estamos obedecendo
uma regulamentação nacional que é participarmos das eleições de forma conjunta. Isso, naturalmente, está sendo obedecido, será feito assim, e a legislação eleitoral também determina que seja assim. Aqui em Tumbiara, nós decidimos, num primeiro momento, e até por uma orientação das direções estaduais e também das nossas lideranças, de que nós deveríamos priorizar o lançamento de candidatura proporcional, ou seja, de vereadores e vereadoras. Então, nós estamos trabalhando dessa forma, nós formamos uma chapa competitiva entre os 3 partidos, né? Nós teremos 13 candidatos e candidatas, sendo parte do PT, parte do PCdoB e uma parte do PV. Isso já está acordado, a nossa relação dentro da federação é extremamente respeitosa, construtiva, eu diria até harmoniosa, porque nós temos uma coincidência de pensamento, de ideologia, mas também de compreensão que nós temos que pensar na cidade e temos que, para isso, para ajudar a cidade, nós temos que fazer vereadores na próxima eleição. E dentro desse cenário, nós decidimos não lançar candidata a prefeito ou prefeita nessa eleição e ficamos abertos a uma possível aliança majoritária, no caso com os candidatos a prefeito que se apresentarem até o dia 5, né, de agosto, até a segunda-feira da outra semana. Então, nós estamos abertos a essa discussão. Até agora, nós fomos procurados por um pré-candidato que manifestou o desejo de uma aliança com a esquerda ou uma aliança com a federação, assim dizendo. Nós estamos num processo de discussão, não tem nada definido, nem que sim, nem que não, mas nós estamos avaliando. No processo de convenção que você mencionou, nós fizemos ontem uma convenção bastante participativa, nada barulhenta. Nós entendemos que a convenção do partido ela é uma convenção mais interna, muito mais uma convenção para avaliação do cenário, muito mais para os pré-candidatos a vereadores terem as orientações, sentirem que estão apoiados pela direção, sentirem que todos têm chance, né, de serem eleitos e ali discutir métodos, discutir estratégias, né, discutir aquilo que o partido pensa dentro da federação, mas principalmente dentro do cenário político da cidade. Então foi uma convenção participativa, inclusive tivemos presença de companheiros que vieram de Cachoeira Dourada, de Panamá, e os companheiros daqui, todos pré-candidatos a vereadores, muito animados e participando, mas também a executiva, o diretório e membros, filiados, simpatizantes do partido também participando de um momento bastante construtivo, positivo, e fizemos todas as avaliações, fizemos todos os encaminhamentos, já nominamos todos os pré-candidatos em nossa ata, já temos encaminhamento, né, de abertura de diálogo com os pré-candidatos a prefeito que queiram discutir conosco, e estamos dentro de um processo maduro, equilibrado, pensando na cidade de Tumbiara, fazer com que nós tenhamos cadeiras no Legislativo Municipal, ou seja, na Câmara de Vereadores, para representar a população de Tumbiara, especialmente aqueles que pensam que muitas vezes estão subrepresentados ou não estão representados. Nossos pré-candidatos, uma vez registrados candidatos, estarão nas ruas buscando o apoio do eleitor para que nós possamos
o melhor resultado nessa eleição. Há dois aspectos interessantes nesse embate. Nós estamos falando e participando hoje com um segmento, né, mais à esquerda, mais progressista. O espaço vai estar aberto aqui também para o centro, para a direita, mas hoje é dia de falar de esquerda. É um momento interessante, um momento político, né, diferente. Primeiro, participa como federação. Segundo, é um momento em que tem-se novamente na presidência da República, no governo federal, um governo de esquerda, mas é um momento de muito embate também ideológico, né, professor? É interessante esse aspecto. E a gente provocou até esse programa, iniciou com a esquerda, porque às vezes, muitas vezes, pelo barulho, né, o poder de barulho que se tem a direita de fazer nos últimos anos, com redes sociais, imagina-se que não teria esquerda em Itumbiara, né? E quando olha os números, né, últimas eleições, 40% se manifestaram mais à esquerda, que é significativo, é um eleitorado. É por isso que a gente está dedicando um espaço hoje à esquerda. Ela existe e é significativa. Como que a esquerda hoje está preparada ou está se preparando? Vai entrar nesse debate ideológico, manifestar que ela existe, que está presente, ou é uma luta silenciosa, como foi nas últimas eleições em 2022? Como que é essa estratégia de lidar com isso, professor? Olha, nós temos uma clareza de que 40% do eleitorado de Itumbiara votou no presidente Lula e, com isso, manifestou uma certa, no mínimo, uma afeição ou uma simpatia com os governos de esquerda. Então, nós temos essa clareza, nós temos dados e nós sabemos que na maioria das cidades aqui da região, o presidente Lula, inclusive, venceu as eleições, tanto do lado de Goiás quanto de Minas Gerais. Nós temos clareza sobre essa realidade. Agora, nós temos também um outro dado que a gente considera nessa eleição, na eleição municipal. Eleição municipal, o eleitor, ele passa a ser menos ideológico e um pouco mais pragmático. Ele passa a ser um eleitor que, ao analisar os candidatos, ele começa a pensar: esse candidato, ele vai pagar o servidor em dia, ele vai pagar o fornecedor em dia, ele vai ser uma pessoa que vai cumprir a palavra dele? Então, esse é um dado. A outra questão que ele vai avaliar: esse candidato, ele vai gerar emprego e renda para a cidade, ele vai desenvolver a cidade com a capacidade de uma articulação com os governos estadual e federal? Então, é uma pergunta que o eleitor faz. Um outro aspecto: esse eleitor, ele vai funcionar bem a educação? Ele vai, enquanto prefeito eleito, ele vai ter uma educação de qualidade, que seja gratuita, que seja de qualidade? Ele vai funcionar bem a saúde da cidade? Ele vai limpar a cidade? Ele vai conservar as ruas sem buracos? Ele vai iluminar bem a cidade? Ele vai ser um prefeito que vai ter um cuidado com a inclusão? Ele vai pensar na acessibilidade? Ele vai pensar nas questões envolvendo os povos tradicionais ou as minorias? Então, o eleitor, ele tem um pensamento difuso, e não confunda com confuso, né? Ele é difuso porque ele pensa em vários aspectos. Tem uns que põem um ponto mais importante, o outro menos, mas todos pensam nisso. Menos ideológico e mais prático. Exatamente. Então, por isso que eu falei no pragmatismo. Ele vai limpar bem a minha porta, ele vai iluminar. Oferecer um serviço de saúde de qualidade quando precisar. Isso, vaga na creche, vaga na escola. Ele é capaz de fazer isso. Independente de direita ou de esquerda, vai votar nele. Exatamente. Então, eu vejo a ideologia como um processo, claro, que precisa ser considerado, né, uma realidade, porém,
eu vejo que o eleitor ele vota muito mais com aquela avaliação coletiva que ele faz dos aspectos que o candidato apresenta a ele. Até porque no município, sempre é um chavão, né? Onde o serviço é prestado, né? O Estado está mais longe, a União está mais longe. Agora é o prefeito, é o vereador que vai cruzar na esquina com o eleitor, né? E o serviço direto que fornece ali para o eleitor é o município: saúde, educação, limpeza, iluminação. Então é mais direto. A última pergunta, professor. Então, já são 12 horas e 3 minutos. Quais são os passos agora das esquerdas em Itumbiara? Convenção do PT já organizada, já feita, o PCdoB fazer a sua, o PV a sua. Dia 31, né? Está marcada da federação. E até o dia 5 define, então, questão com quem vai caminhar na eleição majoritária. É essa a definição, professor? Exatamente isso. Você resumiu bem. Nós vamos agora finalizar as convenções dos partidos da federação e faremos da federação num segundo momento e estaremos até o dia 5 aguardando as manifestações, aguardando os movimentos que nós chamamos de tabuleiro político, né? O movimento das peças, e nós poderemos estar buscando a eleição de nossos vereadores, indo para uma campanha onde nós possamos estar sem uma definição de candidatura majoritária ou a prefeito, assim como poderemos optar por uma das candidaturas, e nós vamos aguardar as manifestações. E é importante o eleitor entender que funciona assim mesmo. Essas definições, elas ocorrem na prorrogação do jogo, né? Do jogo político aqui, parafraseando com o futebol. Aos 45 do segundo tempo. Exatamente. Sai o resultado. Sai o resultado. Aí vai saber quem está com quem coligou, quem não coligou, quem são os candidatos. E a partir daí se encaminha para a justiça eleitoral e aí começa a campanha. Vamos fazer a partir do registro. Uma alegoria aqui, sem questão de gênero, né? Então vamos falar assim: se as esquerdas em Itumbiara fosse um noivo ou uma noiva, só acha que estaria sendo cobiçada aí pelos os atores políticos que vão para esse embate nessa eleição? E quais os dotes, né, desse noivo, dessa noiva, que vai ser uma atração para esses atores políticos, professor? Olha, é uma noiva cobiçada e quem tiver assim, uma certa compreensão dessa importância vai antecipar um pouco essa discussão, até porque 40% da manifestação do eleitorado é um dado importante, em que pese eu ter falado sobre aquele pragmatismo do cidadão, mas à esquerda nós temos a presidência da República e temos acesso através de nossos parlamentares, nós temos acesso através das direções partidárias, e mesmo o governo federal fazendo sempre uma gestão republicana, ou seja, coloca os interesses do cidadão acima das questões políticas ou de ideologia. É sabido que o ser humano, ele, quando consegue articular da melhor forma possível, que consegue juntar mais forças e consegue o convencimento, os benefícios chegam em número e chega em quantidade e qualidade maior para a população nos diversos aspectos. Então, isso, a história local aqui já registrou isso, né, professor? Comprova, e nós temos tudo para repetir essa bela história para a cidade de Itumbiara, e não só o Partido dos Trabalhadores, mas a federação. Nós estamos trabalhando efetivamente para construir o melhor para a população de Itumbiara. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí por esse. É a primeira edição aqui do Diário de Itumbiara nas eleições. Vamos acompanhar
até o resultado final e a gente vai estar aí entrevistando, ouvindo e divulgando. Obrigado, professor, por essa participação aqui na primeira edição do Diário de Itumbiara nas eleições 2024 em Itumbiara. Agradeço a oportunidade, nós estaremos sempre prontos, Nilson. Parabéns pelo programa, parabéns pela discussão tão importante para a cidade de Itumbiara. A democracia agradece e com certeza os eleitores estarão avaliando todos esses espaços, né, qualificados, legais e ao mesmo tempo construtivos, né, para escolha dos candidatos, né, que possam de fato fazer o melhor pela cidade de Itumbiara. Bom final de semana a todos e a gente volta na próxima semana. Até lá!